E olha, gente, nunca foi tão importante entender o que está em jogo neste momento. E este livro aqui deixa isso muito claro. Sim, é para ficar preocupado. Há uma disputa muito grave no mundo. E o mal, mais do que nunca, está crescendo. O Alexander Dugin é um cientista político russo que passou a influenciar muito a elite política e militar da Rússia, incluindo Vladimir Putin. O Dugin é, digamos, o filósofo do Putin. Ele defende uma oposição às nações ocidentais. Está à frente do movimento eurasiano, para que o Oriente, com Rússia e China no comando, com os islâmicos ao lado desses dois países, imponha a sua visão de mundo. O debate entre Olavo de Carvalho e Alexander Dugin parte da seguinte pergunta: quais são os fatores e atores históricos, políticos, ideológicos e econômicos que definem atualmente a dinâmica e a configuração do poder no mundo e qual a posição dos Estados Unidos da América nisso que é conhecido como nova ordem mundial? Olavo e Dugin concordam no seguinte, que os metacapitalistas, George Soros, Bill Gates, as famílias Rockefeller, Rothschild, os donos das grandes fortunas mundiais, representam um risco, um grande risco. Eu vou ler um trecho do Olavo sobre isso. Longe de favorecer o capitalismo de livre empresa, o projeto globalista tem dado mão forte a políticas estatistas e controladoras por toda parte, não diferindo nisso do intervencionismo propugnado pelos eurasianos. E o que são os metacapitalistas? São capitalistas que enriqueceram no regime de liberdade econômica e que já não querem continuar se submetendo às flutuações do mercado. O Olavo diz que essa gente inventou o socialismo dos grãos-senhores e dos engenheiros sociais a seu serviço. E o Dugin meio que confunde o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, com os metacapitalistas, com a elite financeira. Ele escreve que os Estados Unidos são uma praga absoluta para a humanidade e a elite globalista é a quintessência dos Estados Unidos. O Olavo de Carvalho afirma que os Estados Unidos não são o centro de comando do projeto globalista, mas, ao contrário, sua vítima prioritária. O Olavo aponta que há 3 projetos de dominação global, que ele chama de russo-chinês, ocidental e islâmico. O esquema russo-chinês ligado ao ponto de vista geopolítico e militar. O ocidental ao ponto de vista econômico. E o islâmico, a disputa de religiões. O professor Olavo escreveu o seguinte: pela primeira vez na história, as 3 modalidades essenciais do poder, político-militar, econômico e religioso, se encontram personificadas em blocos supranacionais distintos, cada qual com seus planos de dominação mundial e seus modos de ação peculiares. E ele acrescenta que não é exagero dizer que o mundo de hoje é objeto de uma disputa entre militares, banqueiros e pregadores. O Olavo deixa claro que, para realizar seus planos, o Dugin conta com o braço armado de Vladimir Putin, os exércitos da Rússia e da China e todas as organizações terroristas do Oriente Médio, além de praticamente todos os movimentos esquerdistas, fascistas e neonazistas que, por hora, entram nesse projeto eurasiano. Se o professor Olavo enxerga os islâmicos separados do bloco russo-chinês, na luta pelo poder mundial, isso não quer dizer que esses 2 grupos não possam se unir contra o bloco ocidental, o chamado bloco ocidental. É, de certa forma, o que a gente tem visto hoje com Israel enfrentando os terroristas do Hamas. E o professor Olavo cita, inclusive, teóricos do califado que alegam que o socialismo, uma vez vitorioso no mundo, precisará de uma alma e o Islã lhe dará uma. Estou falando, gente, o mundo está bem perigoso. O bloco russo-chinês, ele finge que é aliado dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, mas fornece armas e apoio para organizações terroristas, regimes anti-americanos, Irã, Venezuela. O Dugin não finge, não. Vou ler um trecho dele nesse debate com Olavo de Carvalho, e ele diz o seguinte:
Eu sugiro a aliança entre o militarismo russo-chinês e a Irmandade Muçulmana na luta comum para a derrocada da ordem mundial americana e para encerrar a globalização e o modo de vida americano. Para vocês verem o perigo que todos nós corremos nessa luta pelo poder global, não tem mocinho, tá? Então, qual é o pior bloco? Onde há mais maldade? O Olavo escreveu o seguinte: russos e chineses já provaram ter um grau de truculência, de maldade, de desrespeito pela vida humana que transcende as possibilidades do mais odiento homem-bomba islâmico ou do mais frio e maquiavélico banqueiro ocidental. Para ele, Olavo, russos e chineses são duas hordas de assassinos que, em vez de pagar pelos crimes que cometeram contra seus próprios povos, reivindicam agora, com ares de inocência, de santidade e até de autoridade divina, uma chance de ampliá-lo em escala mundial. O Olavo reconhece que neutralizar ou desarmar os três blocos que brigam pelo poder global é tarefa dificílima, mas ele cita as comunidades cristãs de todos os países, a nação judaica, o nacionalismo conservador americano. Ele deixa claro que a nação americana foi fundada na ideia de que o princípio unificador da sociedade não é o governo, a burocracia estatal armada, mas a própria sociedade, na sua cultura, na sua religião, nas suas tradições e nos seus valores morais. O Dugin não tem vergonha de dizer que recrutar soldados para a luta contra o Ocidente e a instauração do Império Eurasiano é a meta dele. E a resposta do Olavo é clara e vencedora. Ele diz o seguinte: o professor Dugin é um pregador ostensivo da guerra e do genocídio. Ele confessa que odeia o Ocidente inteiro e que tem por objetivo declarado provocar uma terceira guerra mundial, varrer o Ocidente da face da Terra e instaurar por toda parte algo que ele mesmo define como uma ditadura universal. Para encerrar essa resenha, eu vou citar um trecho do professor Olavo de Carvalho, nesse debate com o Dugin. É assim: minha meta é tentar compreender a situação política do mundo para que não sejamos reduzidos à condição de cegos em tiroteio no meio do combate global, para que não sejamos arrastados pela voragem da história como folhas na tempestade, sem saber de onde viemos nem para onde somos levados. O caminho não é certamente o proposto pelo Alexander Dugin. O caminho não é a revolução, não é impor políticas estatistas e coletivistas. É isso, gente. Essa foi a minha resenha literária de hoje, deste livro aqui, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, um debate entre Alexander Dugin e Olavo de Carvalho. O livro está disponível na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br, assim como todos os livros do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima resenha literária.